Professores, Alex, então, mais um vídeo aí, considerações sobre sobre acontecimentos ulteriores, né, sobre últimos acontecimentos que eventualmente, nem acontecimentos, argumentos que são eventualmente lançados aí na minha vida. Então vamos lá. Ok. Um complemento em relação àquela parte de Provérbios que fala sobre o mal irá sofrer, né? Aquela coisa, sempre no final, sempre tem a hipótese do arrependimento. Então, se uma pessoa perdoa a outra, o problema é se elas se perdoam sucessivamente. Né? É muito pecado, muito abuso, e quem eventualmente vê de forma, pô, mas é muita coisa errada. Então é aquela coisa, em havendo hipótese de arrependimento, porque daí as duas partes que se perdoam aí realmente pararam de pecar, ok. Então não há um mal que não há um mal que não sofra. Não, mas é que aí houve arrependimento. Pode haver realmente uma barragem. Uma barreira que há mudança de comportamento. Então não deixaram de ser maus. Né? Em hipótese em que se não faz mais o mal. O que faria eventualmente deixar de ser mal. Mas eu sabia que eventualmente o mal vai sofrer, né? Não há um mal que não sofra, porque você poderia fazer a complementação do raciocínio pelo abuso da graça. Né? E aí, mesmo assim, eu sugiro que seja feita a punição justa, mas o raciocínio teria que ser feito realmente pelo abuso da graça e esse eventualmente abuso da graça na hipótese em que continuar realmente essa sucessão de pecados. Né? E aí ainda tem outras circunstâncias que seria a questão da mudança comportamental, eventualmente da pessoa se propositar e tal. Mas no geral, o raciocínio seria assim que eventualmente o mal só vai poder sofrer em sendo mal, né? Não há um mal que não sofra, a partir do momento que você faz o raciocínio pelo abuso do pecado. E havendo arrependimento, você pode, há medidas de corte desse raciocínio, a partir do momento que a pessoa deixou de ser má. Né? Apenas na questão de se fazer alguma coisa por consideração, eu vou fazer algumas complementações de raciocínio aqui, em vista de alguns argumentos que eu ouvi, de rápidos complementos, na verdade é apenas uma palavra ou outra, mas de certa forma não algo que eu eventualmente já não tenha dito ou adiantado sobre o tema. Bondoso, eventualmente, ele nem pode ser repreendido por não fazer por consideração, porque eventualmente ele não precisaria. Bondoso nem pode ser por isso repreendido, de maneira que ele só ajudaria se sentisse que assim o devesse fazer, e eventualmente se Deus mandasse e tal. Seria a situação dele sentir. Então o bondoso não pode ser repreendido por fazer por consideração, porque na verdade ele não deve intervir. Né? Ele não deve intervir na atividade em que eventualmente ele foi cobrado para fazer. E o bondoso, não há o bom que sofre, então ele não sofre. Né? De qualquer forma, ele não poderia ser repreendido. De maneira que ele só ajudaria se eventualmente fosse mandado a tal. Não pelas outras pessoas, né? Mas se ele fosse compelido pelo Espírito ou mesmo por Deus de alguma forma. Então ele nem sempre faria por consideração, ou não sentiria que deveria fazer nada por consideração para os outros, né? Antes mesmo da pessoa pedir. Ou a ponto da pessoa não precisar pedir. E se ele não fizer, ele não pode ser repreendido por não fazer. Ele não está submetido, é porque Deus não mandou. Né? Então essa é a questão. De outra, se eventualmente ele é maldoso, aí é outra situação, porque eventualmente ele vai ter que se preocupar com o próximo, até porque ele vai ter que se preservar. Né? Ele se preocupa com o próximo e com a necessidade que o próximo tem, até para que ele mesmo não seja criticado, porque os outros vão criticar por ele não ter feito alguma coisa por consideração. Então ele nem sempre faria por consideração. Não, aqui é o maldoso. De outra, o maldoso, sim, o maldoso faria por consideração para se proteger dos outros que o condenariam ou acusariam por não se importar com os outros, ou se os outros precisam de algum tipo de ajuda. E no final esses outros são maus, porque eles sofrem. Aí é o perigo. Né? Porque se eu sou uma pessoa que critica a outra por não fazer por consideração, quem está sofrendo é eu, não é a pessoa. Né? Então eu estou sofrendo que essa pessoa não trabalhe. Então não há o mal que eu não sofra, o mal sou eu. Né? E aí que está o argumento, o complemento é de maneira que teria de ser sentido por ele. Né? A necessidade de se fazer para os outros, porque normalmente eu preciso de alguma forma compensar outra pessoa que está pagando as minhas contas e tal. De maneira que eu teria de ser sentido, né? De maneira que o sentimento de consideração deveria ser sentido. Então ele não deveria ser, essa é a questão, esse é o objetivo. Isso não deveria ser explicado antes. Mas aí é que eu entro na questão. Se ele é bondoso, a pessoa não precisa ser explicada por consideração e ela nem vai sentir sempre. E portanto ela não pode ser repreendida, porque ela é uma pessoa boa. Agora, se ela é uma pessoa maldosa, aí que tá. Ele vai ter que sentir antes justamente porque ele tem o medo de ser repreendido ou porque ele vai ter que ajudar o próximo. E sobre isso eu vou fazer algumas considerações. Lembrando que deve ser sentido por ele. O que é meio mentira.
eventualmente seria, vamos dizer, uma pena de ver o outro sofrer, portanto eu vou fazer por consideração, pelo menos no meu caso. Né? Por exemplo, se eu tiver um momento quente, eu não posso eventualmente ser por isso repreendido e nem eu precisaria me importar com o próximo. O maldoso, ele vai ter que se preocupar com o próximo, só que uma parte é para que ele não seja repreendido. Né? Então ele teria que eventualmente cobrar do outro que eventualmente teria que fazer a atividade antes, mas mesmo isso há limites nesse raciocínio. Vamos lá. Em meu caso, eu havia me oferecido para fazer se minha mãe quisesse e precisasse. Né? Então eu teria que eventualmente esperar ela chegar, porque senão eu estaria eventualmente invadindo o espaço que é dela. Se ela eventualmente quer fazer atividade, quem sou eu para fazer? Mas eu me deixava oferecido. Né? Não vou dizer todos os dias, mas eu deixei genericamente oferecido. Ó, precisar, estamos aí. Então eu fiz isso, né, quando menor. Quando criança não poderia fazer. Tem que entender. Justamente. Mas isso é uma coisa que não deve ser explicada. Depende. Para o cristão quente, ele nem, para a pessoa bondosa, ele nem pode ser repreendido. Para o maldoso, aí que está o problema. Aí entra os outros fatores. A criança pode eventualmente até pensar, vou ajudar minha mãe por consideração. Mas ela pode ter medo de fazer alguma coisa errada ou quebrar alguma coisa. Então, se ela fizer alguma coisa errada, ela seria repreendida. Então, a criança não pode. Ela não pode, eventualmente, se deixar levar pelo sentimento de ajudar o outro por consideração. Porque se ela fizer alguma coisa errada, ela será repreendida depois. Isso é perigoso. Isso é perigoso. E aí a pessoa pode até descontar a própria maldade dela em essa criança que até teve uma boa intenção de eventualmente ajudar. Às vezes até um pouco para mostrar para os outros, porque ele faz alguma coisa, ele ou ela faz alguma coisa por consideração. Só que aqui não pode. Porque se uma criança faz isso, eventualmente, há o risco realmente de fazer alguma coisa errada. E depende, eventualmente depois, outras crianças que eventualmente foram humilhadas por não fazerem por consideração. Para elas vai ser difícil, porque eventualmente ela vai fazer alguma coisa, alguma atividade de casa, ela já vai lembrar que ela foi humilhada antes. Isso é perigoso. Isso é perigoso. Mas é uma coisa que não deve ser explicada para os demais. Aí que tá. Então, depois que eventualmente for explicado, se a pessoa não sentir, aí que tá. Não deve ser explicada, mas se ela sentir que ela deve ajudar por consideração, ela não pode fazer, porque ela tem medo, às vezes até porque ela mesma pode ser má, e a maldade vai justamente lançar um medo no coração da criança. O medo vai ser dela fazer mal feito e ser repreendido por causa disso, mesmo que ela tenha o sentimento de consideração. O sentimento de consideração para ajudar o outro tem que ser uma coisa sentida e vivida. Opa, calma. Sentida e vivida, mas se eu me deixar levar por esse sentimento, eu posso depois ser repreendido por fazer mal feito? Opa. Você não vai fazer mal feito? Não sei. Nem todo mundo tem fé, nem todo mundo tem. Eu não tenho fé de que o trabalho sempre vai me proteger. Talvez eu tenha mais fé nisso hoje. Quando criança eu não tinha fé nisso. Eu não sei se eu fizer, eu não sei se isso necessariamente vai me proteger de ataques dos outros. Seja um trabalho mal feito ou seja um trabalho bem feito. Até um trabalho bem feito poderia ser criticado. O que até já aconteceu na minha vida em outras hipóteses. Então, a criança não necessariamente pode agir de acordo com isso. Eventualmente o adolescente, o adolescente tem que sentir. Mas se eventualmente ele foi repreendido, esse é o grande. Já vou falar. Se ele eventualmente for repreendido por não ter feito por consideração, então ele vai se sentir mal eventualmente por fazer. Mas tem um outro argumento. Se a pessoa tem que sentir a consideração, ela não pode ser repreendida por isso, porque é ela que tem que fazer de livre e espontânea vontade. Ela não pode ser repreendida, ela não pode ser ensinada por isso. Então ela está fazendo forçadamente. Não é por consideração. Então é o próprio que vocês mesmos já deram aí a trela, né, de superar o argumento por consideração. É uma coisa que eu já havia constatado. Mas peraí, se eu fizer por consideração porque eles falaram, é como se eu estivesse sendo forçado a fazer. Não fiz o raciocínio pela questão do sentido. Eu não fiz esse raciocínio. Mas eventualmente eu fiz outros. Né? Se é uma coisa que tem que ser sentida, então não. Ele não pode fazer por consideração nunca até ele sentir a necessidade. Deu argumento. Não, mas na verdade você tinha sentido e se omitiu. Você sentiu que deveria fazer alguma coisa por consideração e eventualmente você se omitiu. Não vou fazer por preguiça. Às vezes a pessoa não faz por medo. Então o meu argumento no final acaba superando isso, porque eventualmente a pessoa até pode sentir por consideração e dar para trás e desistir de fazer. Ou por preguiça, ou por medo, justamente. Tem essas possibilidades. A preguiça seria o que eu fui criticado. Mas não era exatamente verdade. O que eu acho que aconteceu, eu tinha medo. Vou fazer alguma coisa, vou me dar mal. Então não existe isso. Tem que ser uma coisa sentida. Claro, ok. É um desdobramento do raciocínio. É verdade. E por isso mesmo que a pessoa não pode ser repreendida. Por não fazer por consideração. Porque então ela não está sentindo aquilo. Vocês estão forçando a pessoa a fazer por consideração.
Então isso é uma coisa muito perigosa. Talvez é um argumento que vocês já tinham antecipado. Né? E talvez é isso que vocês queiram que eu responda. De qualquer forma, a verdade está aqui explicada agora. Né? Não que o meu argumento anterior não fizesse sentido. Né? Você não fazer por consideração porque você tem medo. Não, e daí eventualmente não poderia fazer por eventual vergonha de ter sido repreendido nesse sentido. Não poderia fazer por eventual vergonha de repreensão anterior, que eventualmente ele tenha recebido por não ter feito por consideração, por não ter sabido disso, por não ter sentido isso, né? Ou eventualmente ter deixado de lado o sentimento, mas se ele deixou de lado o sentimento, tem que ver qual é o motivo, né? Então ele não poderia ser repreendido por não fazer por consideração, ele teria que ser repreendido por ter medo de fazer, ou por preguiça. Então aí, calma aí. Por eventual vergonha de repreensão impeditiva, a repressão anterior, impeditiva de manifestação do trabalho por consideração, já que a pessoa, né, ela acabou perdendo, né, a sua própria tranquilidade de trabalhar, talvez até orgulho. Oferecido mesmo assim, no meu caso, o trabalho por consideração foi oferecido mesmo assim por mim e recusado por minha mãe. Não que isso seja ofensivo para mim, não é. Eventualmente algumas coisas, tá, ela achava que eu poderia fazer errado, mas para mim não era. Porque ela preferia fazer por ela. Ou deixar, eventualmente, outras pessoas fazerem. Seja minha avó, pessoas que moravam aqui, ou mesmo, eventualmente, empregada. Até porque algumas das atividades realmente elas fariam com mais presteza. Não que fariam essa atividade com mais presteza, mas não quer dizer que eu não deixei, eventualmente, oferecido que algumas das atividades poderiam ser feitas por mim. Né? Em alguns momentos, uma outra coisa, posso ali ter aprendido, eventualmente, não ter querido aprender, então eu eventualmente recusado, mas a oferta foi deixada na maior parte dos momentos da minha adolescência. Pelo menos na minha adolescência. Né? E quando criança não teria como fazer, pelos motivos já explicados. Esperava eventualmente minha mãe chegar em casa, em algumas ocasiões, e se precisasse, eu havia falado que era, eventualmente, só chamar. Eu havia falado que era só chamar, que eu eventualmente faria ou ajudaria a fazer alguma coisa. Era a premissa durante tempos onde eu morava. E apenas um complemento, um argumento de Rica Perrone, né, que ele, na verdade, ele havia dito, não, porque eventualmente, eu não sei se, no meu respeito, que as pessoas no final quer chamar atenção e tal. Um complemento a isso é que, mais ou menos, eu quero chamar a atenção para os temas. Né? Na verdade, eu quero desviar a atenção de mim porque eu não gosto de atenção para mim. E não reter a atenção para mim. Eu não quero reter a atenção de mim. Só para os temas que eventualmente eu falo que eu creio que sejam importantes. Não quero que daí as pessoas olhem para um tema que eu estou falando, não, agora vamos olhar a vida do Alex, não quero. Embora eu fale muita coisa da minha vida aqui. Né? Mas aí por necessidade, para dar um exemplo, para retorquir alguém que falou uma besteira a meu respeito. Ou apenas, eventualmente, para temas importantes. Então, é isso aí, né? Complementando a questão do argumento de por consideração e por que isso eventualmente é errado, né? Eventualmente, por que a questão de uma coisa que tem que ser sentida, né? Se é uma coisa que tem que ser sentida, não pode ser ensinada. Eu falo aqui, eventualmente, por que eu falo aqui isso? Então, não sei se eu perceberia isso, que é uma coisa que deve ser sentida. Porque mesmo fazer por consideração é uma coisa que, na verdade, pode ser ensinada, né? Então, é aí que eu estou dizendo. Uma coisa que pode ser ensinada antes, então a pessoa poderia fazer. Não, tem que ser sentido. Não, se tem que ser sentido, então não pode ser nem repreendida. Porque então vai ter que ser ensinada. Não, mas eu só vou repreender se a pessoa não agir por consideração tendo sentido. Não, mas ela pode ter um impeditivo. No impeditivo, ela não pode ser medo. Então ela não pode ser repreendida. Ela vai ter que ser ensinada mesmo, ou vai ter que ser ensinada a superar o medo. E aí, realmente, complementa-se esse tema da consideração. Então, valeu!